Tudo bem com vocês? E aí, Diogo? Tudo bom, Lu? Como é que tá? Gostou Tudo de certo? vir mais Tá pelada? linda. Tá felizinho hoje? Tá linda. Obrigada. Eu já saquei teus looks. Quando você tá mais comportadinha aqui, é porque teu sapato tá tipo uma joia, assim, né? Ah, é verdade, boa ideia mesmo. Eu acho Parece que tem que um- compensar no sapato, né? É, você comprou o sapato na joalheria. Já saquei. Olha, que educada. Mulher gosta de sapato. É. Mas olha, aliás, eu tive que me arrumar muito bem hoje, porque nós vamos receber uma pessoa tão talentosa. Ele é incrível, gente. O programa de hoje está demais. Vou te falar, eu recebo ele, que é um repórter, e foi muito precoce quando ele começou. Ele começou a trabalhar aos 17 anos. Aos 22, ele já estava cobrindo a sua primeira Copa do Mundo. Você acredita nisso, Diogo? Eu acredito em 82, Precoce o rapaz, né? Demais. Nossa, é aquela Como Copa... assim? Além disso, ele é um dos jornalistas mais premiados do Brasil. Eu estou falando dele, Roberto Cabrini. Bem-vindo! Gente, que honra estar aqui contigo. Nossa, adorei. Tudo bem, querido? Melhor agora, né? Não sei, tá Você melhor é um que bom? ícone da comunicação, uma honra estar aqui contigo. Ah, para. Você que é o máximo... Aliás, gente, como você começou cedo, com 17 anos, é? Eu comecei com 16 numa rádio no interior e com 17 eu fui para a Globo. Eu fui o mais jovem repórter da Globo em rede, né? Tudo começou muito cedo na minha vida, eu sempre Mas era adorei uma coisa isso. isso que eu queria te perguntar. Foi uma coisa que você quis fazer ou meio que aconteceu? Luciana, com 12 anos eu já falava que queria ser jornalista. Eu sempre gostei disso, sempre gostei de comunicação. Eu fico até arrepiada, vocação mesmo. Nossa, eu me sinto privilegiado todos os dias. E o melhor da história... Obrigado, pessoal. O melhor da história é que os meus olhos brilham tanto quanto a primeira vez que entrei numa rádio. É uma rádio delícia, pequena, né? acanhada, mas parecia um maravilhoso mundo novo. É gostoso quando a gente faz o que gosta. É E muito faz com maravilhoso, amor, né? E ainda ganha para isso, né? Não é? É, sem dúvida. Mas ganhar, posso dizer que é secundário. Porque eu gosto muito do que eu faço. Você gosta do que você faz. Acredito no que eu Mas faço. merece ganhar. A gente trabalha também para poder Não, sem sustentar a dúvida, família. claro, tem que lógico, com ganhar. certeza. A gente tem família, a gente tem que ganhar, com certeza. Mas eu me sinto, assim, muito feliz de poder todos os dias ter a chance de mudar o mundo para melhor. Porque o jornalismo pode mudar o mundo. Você, né? Porque tem um jornalista aí que a gente quer sair correndo, né? Nós estamos numa fase... Desculpa. Nós estamos numa fase difícil, né? Fake da news. partidarização do jornalismo. Fake news. Fake news. Mas a fake news, você sabe que ela valoriza o nosso trabalho. Porque as pessoas procuram a gente que tem credibilidade, que é percebido pela população como tendo credibilidade, para diferenciar aquilo que é certeza. mentiroso É daquilo que verdade. não é. É verdade. Então, eu acho que esse maravilhoso mundo novo da tecnologia trouxe muitas vantagens. Você é a sua própria rede de televisão. Com um smartphone eu faço uma reportagem ganhadora de prêmios em qualquer parte do mundo. Por outro lado, houve também problemas. Fake news, essa interatividade, a dificuldade da população de distinguir o que é verdadeiro, o que é falso. Mas, por outro lado, hoje em dia, a gente é contestado em tempo real, confrontado com fatos. E isso é muito bom. Porque jornalista, antigamente, Luciana, ele se colocava num pedestal acima do bem e do mal. acima do bem e do mal, com arrogância. E agora, em tempo real, as pessoas vão dar sua própria opinião. E é claro que isso traz distorções também, mas valoriza o que a gente faz. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu sempre pergunto para alguns jornalistas, você acha que o jornalista acorda e fala, vou escrever uma mentira, ou só uma coisa que leva a outra? Porque tem umas mentiras. Eu já vi entrevista minha que eu nunca dei. Isso acontece muito, né? Eu acho que nós somos apenas uma continuação da sociedade. O jornalismo não é uma entidade separada do resto da sociedade. Cada país, cada nação tem o jornalismo que merece. Ai, boa. Entendeu? Agora, 17 anos, então você já tinha esse sonho desde que tinha 11 anos de idade. Aos 22, você foi correspondente internacional. Como é que foi isso para você? Uma responsabilidade enorme ou você tinha realmente... Você sabia da magnitude desse seu trabalho ou era uma coisa tipo, vai indo, vai indo, vai indo? Você estava preparado ou você meio que falou, vamos embora? Lu, dois aspectos. O primeiro é que eu perdi uma parte da minha vida, né? Enquanto pessoas da minha geração estavam fazendo coisas comuns a jovens, eu estava ali atrás da matéria. Quando eu entrei na Globo com 17 anos, eu lembro que nos primeiros 3 meses eu era uma figura assim exótica, porque, puxa, tem só 17 anos e fala como gente grande, faz matéria em rede nacional. Mas depois que passou essa fase, deu chamar atenção, entrou a fase da cobrança, onde você é cobrado como qualquer outro profissional.
Então, tudo aconteceu muito cedo na minha vida. Logo, eu me deparei com as cobranças, com não poder errar, com a responsabilidade. E isso foi num processo crescente, aonde eu cheguei a ser correspondente também muito cedo, né? Com 22 anos, eu estava lá em Nova York, com o Hélio Costa, com o Lucas Mendes, com o Paulo Francis. Babado. Experiências fantásticas que eu jamais vou esquecer. E era sempre essa questão dúbia, de muita responsabilidade para alguém muito jovem, que queria, às vezes, estar fazendo outras coisas, mas, por outro lado, um maravilhoso mundo que se abria para mim, oportunidades de fazer matérias que eu jamais sonharia na minha pequena cidade do interior. E você teve também uma relação muito estreita com o jornalismo esportivo, inclusive com o Ayrton Senna, teve aquela história toda. Infelizmente, você estava lá na época que ele veio a falecer. Uhum. Então, deve ter sido muito marcante para você também. Você gostava de trabalhar com esporte? É uma coisa que você gosta? Você entende de esporte ou é uma coisa que você meio que forçou? Então, como eu comecei muito cedo, o esporte era interessante porque era uma coisa leve. Mas, em seguida de eu ter começado, eu já iniciei a fazer matérias muito profundas e logo comecei a fazer matérias de todos os assuntos. Então, o esporte foi uma porta de entrada. E com relação à Fórmula 1, eu era correspondente em Londres, fazia todas as reportagens. Eu lembro que a minha primeira reportagem internacional foi o assassinato, o atentado contra o juiz antimáfia Giovanni Falcone, que foi algo assim muito marcante. Sério, em Palermo, mas eu cobria também, entre as minhas atribuições, a Fórmula 1. Eu viajava por toda a temporada, numa fase onde era muito honroso fazer Fórmula 1, porque era a grande fase da Fórmula 1, a fase de Ayrton Senna, de Alain Prost, de Nelson Piquet, de Nigel Mansell, era muito especial. Amoroso. E o Senna é um personagem diferente de tudo, né? Eu tive a honra de ser o repórter que mais esteve com ele nos últimos anos da vida dele, cobri aquele fatídico dia de 1º de maio de 1994, e não há um único dia onde eu não me lembre de alguma forma do Ayrton, com certeza. Você tinha uma relação estreita com ele, de amizade? Com certeza. Era uma relação profissional, eu não deixava de fazer as perguntas que eu tinha que fazer, mas ele me respeitava muito, eu o respeitava, a gente tinha momentos de descontração. Eu lembro uma vez de jogar tênis com ele, lá em Portugal, na casa do Braguinha. Jogava tênis bem? Então... Não. É o seguinte, ele não era... Era melhor piloto. Mas uma coisa me chamou a atenção, né? Puxa, eu estava jogando tênis com a Ayrton Senna, era uma quadra de grama, e do lado tinha uma espécie de bosque, muitas árvores. E a gente estava jogando com 7 bolas. Uma delas se perdeu entre as árvores da floresta, desse bosque. E quando terminou o set, onde eu ganhei, não é para contar, mas enfim, ele nunca gostou que eu contasse isso, né? Mas enfim, onde eu venci, ele parou, ele ficou sem brincadeira durante 40 minutos procurando onde a bolinha tinha estado. Ele era uma pessoa tão focada, se alguma coisa fugia à ordem de perfeição que ele estabelecia, ele tinha que resolver isso. Puxa, uma pessoa como Senna podia comprar caminhões e caminhões de bolinha, né? Mas é a ideia do negócio. Como é que fugiu do A contexto, ideia de que né? uma bola perdida no bosque fugiria à perfeição. Que loucura isso. Sem dúvida, ele era obcecado pela perfeição. Você teve com ele assim um dia antes ou 2 dias antes do acidente, ou não? Tive, era um fim de semana, mas um fim de semana totalmente diferente de tudo, exatamente porque Como é que ele na tava? sexta-feira ele estava muito abalado psicologicamente. Por quê? Na sexta-feira, teve um acidente seríssimo um acidente. com Rubens Barrichello, quase morreu. Me lembro. Na segunda-feira, um outro acidente com Roland Ratzenberger, um piloto que morreu. No mesmo fim de semana de corrida. O Senna teve uma conversa comigo, ele me chamou e falou assim, olha, o Ratzenberger morreu na pista. Morreu no autódromo. Mas isso não vai ser divulgado dessa forma. Eu falei, por quê? Porque pela lei italiana, quando acontece um sinistro, quando acontece uma morte, durante o evento tem que ser imediatamente cancelado. Então eles tiram de lá, né, para falar que aconteceu lá fora. Ou seja, a corrida onde o Senna morreu não deveria ter acontecido. Caraca. Porque foi divulgado oficialmente que Roland Ratzenberger morreu no hospital. Então se tivesse morrido lá, não teria acontecido. Se tivesse sido divulgado oficialmente que ele morreu na pista, durante o treinamento, o evento teria sido suspenso imediatamente. E agora a gente vê que tem um porquê. Porque o mesmo aconteceu com o Senna também. As pessoas ficam abaladas. As pessoas ficam abaladas, com toda certeza, e eu nunca vi o Senna tão abalado, porque eu nunca vi um fim de semana tão marcante pro lado negativo como esse. Havia uma tensão entre todas as pessoas. Ele estava com uma vibe... Ele estava com uma vibe totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Tenso.
muito tenso. Porque ele era calmo, né? Bom, veja bem, ele era muito calmo, determinado, mas ao mesmo tempo ele tinha feito todos os esforços para ir para a Williams, porque no ano anterior a Williams era o melhor carro. Ele pensava, eu sou o melhor piloto, eu mereço o melhor equipamento. Óbvio. Mas no ano em que ele estava pilotando a Williams errou o projeto. Ixi. E fez um carro totalmente instável. Ele estava na melhor equipe, mas estava num carro que não era o melhor. O melhor carro era o do Schumacher, a Benetton, do Michael Schumacher. Então, ele se sentia pressionado, porque todos divulgavam que o equipamento melhor era o dele, mas na verdade não era o melhor equipamento dele. O melhor equipamento era o da Benetton. Então, ele não podia falar disso publicamente. Algumas vezes, em algumas entrevistas, ele deixou transparecer que o carro estava desequilibrado, que o carro tinha problemas sérios. E, por isso, remendos tecnológicos foram feitos no carro dele que acarretaram na ruptura da barra de suspensão. É isso que eu queria te perguntar. E isso que matou o Ayrton Senna. Na realidade, o carro foi o grande culpado. Com certeza, o carro foi o grande culpado. É evidente que acidentes mecânicos acontecem, isso faz parte da Fórmula 1. Houve um inquérito que eu acho que não foi justo, porque todos que fazem Fórmula 1 sabem que acidentes podem acontecer. Óbvio. Agora, o pior foi a encenação que fizeram, né? Porque eu estou convencido até hoje que Ayrton Senna morreu na pista. Aquele momento, aquela cena em que ele mexe a cabeça, que é um espasmo muscular, existem muitas indicações que ele morreu ali. Porque quando eu cheguei no Hospital Maggiore de Bolonha, que eu já conhecia a Record, porque tinha estado no acidente do Rubinho Barrichello, no acidente do Ratzenberger, eu vi médicos mais preocupados em dar entrevistas coletivas do que em assistir um paciente supostamente vivo e lutando pela vida, lutando contra a morte. Se você tem uma situação crítica, o que os médicos vão estar fazendo? Lá. Vão estar do lado. Claro, todo mundo lá. Não, eles deram seguidas entrevistas coletivas. Eu senti, por tudo que eu observei, que o Ayrton Senna já tinha morrido. Deve ter sido o mesmo boletins. caso, porque não pode dizer que morreu na pista, porque senão ia acontecer a mesma coisa. Você não pode antecipar a morte. Morte precisa ter o comunicado oficial para você divulgar. Eu fui o primeiro a dar essa notícia para o Brasil. Como é que foi isso para você ter que dar essa notícia? Muito difícil. Você se envolve? Me envolvo, com certeza, mas eu luto contra essa emoção. Eu acho que nada justifica a perda da apuração correta. Nada justifica a perda do seu profissionalismo. Eu me dei conta de que eu estava diante de uma situação onde eu teria que anunciar a morte de um ente querido. Era como se eu ligasse para um amigo ou para uma amiga e falasse, olha, o seu irmão, ou a sua mãe, ou o seu pai faleceu. Só que eu estava fazendo isso para toda a população brasileira. Eu sabia que teria esse mesmo impacto. E, às vezes, as soluções mais simples são aquelas melhores. A frase que eu encontrei naquele momento de grande tensão, de grande dificuldade emocional, morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. A notícia que a gente jamais gostaria de dar deu a dimensão. Você não pode ser totalmente frio, porque você deixar a emoção transparecer é uma demonstração de respeito às pessoas. Tem também, né? Tem emoção. Com certeza. Desde que você não se perca no rigor da informação. A partir do momento que você passa a não dar as informações devidamente apuradas, você não está sendo profissional. A gente é pago para se treinar. Eu sou pago todos os dias para concentrar. Eu já cobri guerra, já vi as situações mais críticas em guerra. Máquina, né? A gente se envolve, né? A gente se envolve, mas a gente vai evoluindo em termos de concentração. Mas sente, né? Eu acho uma coisa evolutiva, entendeu? Você vai crescendo, você vai aprendendo a controlar a sua mente, a ser o piloto e não o passageiro da sua atividade profissional. Eu me treino todos os dias para ter emoção, porque é a emoção que faz com que você tenha sintonia com o público. Mas segurar e fazer o seu trabalho. Mas não perder a possibilidade de dar as informações com precisão. Claramente. Coloca aí esse pedacinho que ele anuncia a morte de Ayrton Senna. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva.
Eu como uma pessoa de fora ouvindo, parece que você repetiu várias vezes que nem você estava acreditando. Foi tão, Com certeza. foi tão ruim que você tem que falar várias vezes, tipo, oi? Você se sentia como se pudesse, através das suas palavras, Ai, que evitar raiva, né? dar aquela notícia, né? Como se tudo fosse um sonho, como se nada tivesse acontecido. Era difícil até mesmo para a gente acreditar naquilo. Óbvio. Então, Triste demais. mas enfim. Mas isso faz parte do seu trabalho, né? Faz parte do meu trabalho, E com aliás, certeza. você gosta desse tipo de trabalho. Você está sempre se metendo em um buraco. Até na caverna lá do Saddam. O buraco onde o Saddam Hussein foi encontrado. Ah, então. Isso. Gente, como assim? Você curte isso? Você não tem medo, não? Não, com certeza a gente passa por situações difíceis, mas eu não sou viciado em adrenalina. Tem pessoas que acham que eu sou, mas eu não sou. Eu sou viciado em fazer bom jornalismo. Eu sempre pergunto em que as pessoas vão ter uma melhoria nas suas vidas com essa notícia que eu vou dar. Se for apenas para satisfazer a minha adrenalina, a minha necessidade de emoção, eu não preciso fazer aquela matéria. Eu acho que a matéria vale a pena quando ela for provocar principalmente reflexão. O jornalista não tem que lutar todos os dias para fazer com que as pessoas pensem como ele pensa. Eu acho que o pulo do gato nessa profissão nossa, o X da questão, é você provocar discussão. Eu sinto que eu ganhei o jogo quando, através de uma matéria, você provocou reflexão. E através dessa discussão, desse debate, as pessoas podem, muitas vezes, pensar de uma forma radicalmente oposta àquela que você pensa. Claro. Mas o dever do jornalista não é convencer as pessoas. Exatamente. O dever do jornalista é provocar debate, porque debate provoca conscientização. Não, e ser imparcial é uma coisa que eu acho que é o dever do jornalista. Você não pode ficar puxando a sardinha para um lado. A pessoa tem direito, como você falou, a pensar o que ela quiser. Quando eu entrevisto gente da esquerda, é sempre comum eu ouvir as pessoas... É comum as pessoas dizerem, olha, ele é da esquerda. Quando eu entrevisto gente da esquerda, as pessoas falarem, ele é da direita. Para mim, isso é ganhar o jogo, né? Porque a minha função aqui é fazer pensar. Claro. Para fazer pensar e tirar o melhor do meu entrevistado, eu preciso fazer perguntas, muitas vezes, questionadoras. Óbvio. E é por isso que eu adoro quando me chamam de esquerdopata, quando eu entrevisto alguém da direita, ou quando me chamam da direita para entrevistar alguém da esquerda. É aí que a gente ganha o jogo, porque eu me policio todos os dias para não ser partidarizado. E qual é o teu time? Adoro. Tá, você torce para algum time de futebol? Torço. Qual é? Quando eu cobria esporte no começo, eu não falava. Agora eu falo falar. assim. Eu sou de Leão, Eurico Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Edu Edmir da Guia, Edu Levinha, César Inei, que é a academia palmeirense, que foi campeã na época que eu comecei a cobrir esporte. Okay. E agora, o Palmeiras, campeão brasileiro. Ó. Seguinte, Cabrini, a gente tem algumas televisõezinhas aqui de momentos especiais da sua vida. Só não vale chorar. Eu já vi que ele é contido. Vamos lá. Olha só. Essa é uma das minhas primeiras reportagens em rede nacional. Que fofo. Pela Rede Globo de televisão com 17 anos, onde eu estava assim, muito concentrado em ser tão profissional quanto aqueles que tinham tanta experiência. Porque eu estava no meio deles e eu tinha que ser como eles. 17 eu não podia errar. anos, é impressionante. Sem dúvida, mas ao mesmo tempo foi um privilégio, né? Teus pais ficaram muito orgulhosos? Ficaram muito orgulhosos, com certeza. Que legal. Ficaram muito felizes. Porque eles sabiam que esse era o meu grande sonho. É claro, por isso. Só que ninguém previa que isso ia acontecer tão rápido. precocemente. É uma graça. E lindo, né? Arrasou. Nossa. Parabéns. Vamos lá. Só coisa boa aqui. Lembra dessa? Essa foi uma das reportagens mais marcantes. Foi ganhadora do Prêmio Livre do Badalar de Jornalismo. Do voo que se perdeu na Floresta Amazônica, o voo 254. O piloto César Garcês. E numa época onde não havia GPS nas aeronaves, ele seguiu um plano de voo que estava errado, mas ele deveria ter voltado. E ele não voltou e nós conseguimos descobrir finalmente o que tinha causado o acidente. Essa foto mostra o momento em que eu consegui localizar o que tinha sobrado do avião. Do que tinha sobrado do avião, que estava indo de Marabá para Belém e acabou indo para Oeste e se perdendo na Floresta Amazônica. 13 pessoas morreram. E o que aconteceu? Eu consegui fazer a primeira entrevista com o piloto César Garcês. E ele disse que não tinha cometido nenhum erro, foi apenas uma fatalidade de um plano de voo distribuído não adequadamente. Havia um erro da empresa também. Era um novo plano de voo distribuído para outro tipo de equipamento que não aquele que ele usava na época. E isso
o induziu, de certa forma, ao erro. Mas só que tinha uma questão básica. Se você está voando numa determinada direção, passageiros se aproximam de você e dizem, olha, o Sol está na direção errada, esses rios não existem aqui. O que você faz? Você volta para onde você saiu. Ele não quis fazer isso. Os passageiros falaram? Os passageiros falaram com ele. Quando o passageiro nota que tem alguma coisa errada, o negócio é o gato subiu no telhado. E os passageiros... Sem dúvida. Nesse voo teve... ninguém morreu? Morreu. 13 pessoas morreram. 13 pessoas morreram. Morreram, sim. E a questão principal foi que ele deu uma entrevista como prova de confiança de que o que ele estava me dizendo supostamente era verdadeiro. Ele me deu a caixa preta. E eu descobri que o copiloto estava mentindo. Eu falei, olha, eu não estou feliz com a sua entrevista, eu vou te telefonar. Mas por quê? Não, eu vou te telefonar daqui a alguns dias. Era uma estratégia. 3 dias depois, eu liguei para ele e falei, olha, eu sei que você mentiu. Como você sabe? Eu sei que você mentiu. Tá bom, vem aqui. Ele me deu uma entrevista e falou exatamente de toda a arrogância que tinha acontecido dentro do cockpit da aeronave e que provocou o acidente. E com um ganho fundamental. Ele me deu a caixa preta, que seria supostamente a repetição daquilo que o Garcês tinha me dado, com uma importante diferença. Um trecho que tinha sido tirado pelo Garcês, onde o próprio Garcês admitia que a sua arrogância tinha causado aquele acidente. Ou seja, o Garcês tinha tirado aquele trecho e, através de ter acesso a outra transcrição do mesmo acontecimento, nós pudemos constatar uma tentativa de manipulação do jornalismo. Vamos lá, vamos pro próximo. Olha só, Fernando Collor. Essa foi uma entrevista muito marcante, que, segundo a Veja, foi a melhor reportagem daquele ano. Foi a primeira entrevista do Fernando Collor de Mello, depois do impeachment. Ele nunca tinha dado entrevista e ele deu uma entrevista muito marcante. Eu fui munido de todas as informações, tudo que ele falava, eu tinha repertório para contestar. Então, ele pôde explicar muitas coisas e pôde mostrar também muitos erros que ele cometeu, porque ele foi confrontado com as melhores questões. E foi uma reportagem, sem dúvida, muito marcante na minha carreira. É uma responsabilidade absurda, né? Porque você está expondo pessoas e situações que... Você está falando da história do país. Exato. Aqui a história do país, ali a história de um acidente. É realmente um bom jornalista, você traz à tona coisas que talvez não viessem se não fosse você. Então é uma coisa muito importante. A nossa função é dar luz onde antes havia trevas, né? Nossa, é assim que a gente se comporta. Agora aqui nós temos, eu acho que... são os doentes terminais. Como é que foi você fazer esse tipo de... Então, você está falando de emoção, né, Luciana? Essa foi uma das matérias mais emocionantes, porque ela foi motivada pela morte da minha mãe. Quando a minha mãe morreu, ainda nutrido pela perda, eu tive a ideia de fazer uma matéria que partisse da seguinte pergunta: o que muda na vida de um ser humano momentos antes da morte, quando ele está diante da possibilidade inevitável da morte? Então, nós entramos num hospital de doentes terminais. E na primeira semana eu achava que aquela matéria tinha que ser cancelada, porque eram apenas relatos depressivos. Até eu conhecer essa mulher que você mostrou aí. Essa mulher que você mostrou chama-se Rosa. Não há um único dia da minha vida que eu não pense sobre essa mulher, porque essa mulher me ensinou como se comportar, como enfrentar a morte. Como? Vivendo como se fosse o último dia da sua vida e como se fosse também o primeiro dia da sua vida. A morte não pode ser vista como algo modificador. A morte tem que ser vista como algo que vai te confrontar com o verdadeiro ser humano que você é. Ou seja, se você está perto da morte, faça do último segundo da sua vida, o melhor segundo da sua vida. A Rosa, ela pediu perdão para quem ela tinha que pedir perdão. E ela me ensinou que você morre como você vive. Se você viveu uma vida de solidariedade, ajudando as pessoas, reconhecendo os seus próprios erros, você vai morrer dessa forma. Se você viveu de uma forma egoística, a sua morte será solitária e profundamente questionadora e depressiva.
Mas você me disse que você foi motivado pela morte de sua mãe. Sem dúvida. Mesmo assim, você não pesou para você ter que fazer esse tipo de matéria? Se emocionou e se envolveu, talvez, de uma maneira com que você não estivesse habituado? Luciana, os acontecimentos do seu cotidiano te motivam e te inspiram para as reportagens. A questão da morte estava me abalando naquele momento. Mas eu tentei transportar isso para algo que dissesse respeito para toda a vida da população. Porque o que eu mais me impressionei é como as pessoas se identificaram com esse relato. Porque a Rosa ensinou toda a população a encarar a morte de uma forma construtiva. Que a morte não é necessariamente triste, ela é apenas uma etapa. A finitude pode ser apenas a construção de uma vida eterna. E ela apresentou isso de uma forma tão nítida, de uma forma tão emocionante, que a matéria, ao invés de ser triste, ficou uma matéria com construtiva. Uma delicada alegria. Claro que a morte nunca vai ser alegre, mas ela transformou um acontecimento inevitável em algo que pode fazer com que todos os seres humanos encarem o pior dos instantes de uma forma otimista. Coloca aí, a gente tem um pedacinho, coloca o trechinho. Rosa descobriu um câncer no ovário há 3 anos e passou por mais de 50 sessões de quimioterapia. No momento em que a conheço, a doença já se alastrou por toda a região abdominal. Essa é uma luta que o câncer venceu. Nada mais pode ser feito. O que você sabe sobre a sua situação? Tudo. Por exemplo? Que é uma doença terminal, que não tem cura, né? Que tudo que a medicina tinha para me oferecer já me foi oferecido. Você se considera preparada para a morte? Considero. Jovem, né? E dona de uma luz que eu jamais vi em qualquer ser humano. Não há um único dia que eu não pense sobre ela, que eu não aprenda com as suas lições. O documentário se chamou A Um Passo da Eternidade e marcou a minha vida, mudou a minha vida, com certeza. Eu falava para você que a gente procura domar as nossas emoções, mas essa foi talvez a reportagem onde eu mais me emocionei, mas ao mesmo tempo onde eu mais aprendi. Agora, essa aqui... Não, eu fiquei impressionada, juro. Essa aqui foi uma que ao pensar e entender a sua história, isso aqui me deixou bastante impressionado. Você se enfiou no presídio de Alcaçuz, super violência, e dormiu lá. Esse é um presídio... Oi? É o pavilhão... Ele dormiu em lá. Alcaçuz, presídio de Alcaçuz. Onde dezenas de pessoas foram decapitadas. E nesta cela, nesse lugar, é onde mais pessoas foram decapitadas. Evidentemente por causa de uma guerra entre facções criminosas, facções que operam dentro dos presídios. E eu tive acesso, ninguém tinha tido acesso, e eu pude mostrar todas as mentiras, todas as manipulações que estavam sendo contadas ali, vivendo na pele a própria situação. Eu passei uma noite nesse lugar, onde morreram muitas pessoas, exatamente para tentar resgatar uma história que não tinha sido devidamente contada. Porque essa é a nossa missão. Recontar histórias que tinham sido manipuladas. Nossa, mas como foi isso? Foi muito marcante. Você conseguiu dormir? Olha, eu lembro que eu passei 3 dias fazendo essa reportagem, 3 dias no presídio de Alcaçuz, e me lembro que depois que eu voltei em casa, eu fiquei seriamente doente, eu peguei assim uma infecção, que é uma somatização, claro, né? Toda aquela energia pesada, eu nunca fico doente no meio de uma matéria. Eu acho que você ativa seus anticorpos e depois você fica, depois vem tudo, uma né? Cartaz. Sem dúvida, é uma somatória, né, de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo foi uma das melhores matérias que a gente fez nos últimos tempos, porque ela esclareceu pontos que não tinham sido devidamente contados, inclusive de manipulação por parte do Estado, de manipulação por parte de facções criminosas. Todos ali estavam mentindo, todos ali estavam manipulando a informação. E essa reportagem conseguiu desmistificar isso. Eu vejo que o Cabrini aqui, ele gosta de realmente desmistificar paradigmas. É você que escolhe essas matérias? Você vai lá e fala assim, nossa, essa eu estou precisando ir lá porque eu preciso fazer isso, jogar uma luz. Como é que é? Olha, eu sou editor-chefe do Conexão Repórter, então eu tenho uma posição decisiva nesse processo. Mas nós somos uma equipe de 20 pessoas onde todos participam. Com a experiência que eu acumulei,
é muito normal que eu tome que eu tenha a ideia das principais pautas e o meu critério É um gut feeling, como é que é? Uma coisa que te... O critério é de contar uma história que as pessoas precisam saber. Tá. Que não pode ser apenas algo que vai dar audiência, embora você tenha que conjugar uma equação, né, de relevância com popularidade. Não há circo sem bilheteria. Claro. Se você fizer matérias que não são populares, você vai perder seu horário, tão simples assim. Mas, por outro lado, nessa fase profissional, eu me preocupo muito em contar histórias que sejam benéficas para as pessoas, que de alguma forma esclareçam e que possam munir as pessoas com informações para elas tomarem decisões melhores. Essa vida de repórter é um constante aprendizado, né? Eu nunca vou conseguir aprender tudo que eu preciso, mas eu sempre vou aprender mais do que na matéria anterior. Eu sempre digo que a melhor matéria é sempre a próxima. Você também entrevista artistas, tal. Você sabe que às vezes eu estou entrevistando alguém e eu sei que a gente pode dar um empurrãozinho e conseguir um pouquinho mais. Às vezes eu fico com um pouco de, vamos dizer assim, pena, talvez. Não é nem pena, mas eu fico com receio. É sua consciência social. Eu fico com um pouco de... Eu sinto, mas você tem isso ou você... Tenho, claro, com certeza. Eu acho que você precisa pensar o que aquela reportagem vai representar para aquele ser humano. Claro. Você tem uma responsabilidade também. Você precisa sempre se perguntar em que o público vai se beneficiar sabendo disso, entendeu? Mas mesmo assim as pessoas se abrem com você facilmente. As pessoas se abrem porque confiam. Eu sempre digo o seguinte: jamais prometa aquilo que você não pode cumprir e sempre faça aquilo que você prometeu. Justo. Eu tenho aqui alguns momentos de algumas pessoas que realmente confiaram no Cabrini. Coloca aí, o Tiririca foi um. Coloca aí. Olha o que o Tiririca falou sobre propina, que é um assunto bastante sensível, né? Ele falou que ele recebia convites de jantar e para jantares no qual no jantar rolava o convite da propina. No voto no impeachment da presidente Dilma Rousseff, tentaram comprar o seu voto? Sim. De que forma? Para eu votar a favor. Quanto te ofereceram? Grana para você ficar milionário, só isso. Isso foi E ele também garantiu que sairia da política e, na verdade, não cumpriu, né? Aquilo que prometeu em rede nacional. Aí eu acho que é uma demonstração do que fazem muitos dos políticos. Nós não podemos recriminá-lo eternamente, mas foi um erro, foi uma mentira, como tantas que são contadas para a população brasileira. Nós vivemos num país onde o eleitorado é manipulado sempre, onde contam-se mentiras que, na verdade, não se materializam, em um país profundamente carente, um país onde 100 milhões não têm acesso a saneamento básico, onde 30% não tem acesso à água potável, onde 40% da população não sabe ler e escrever. Enfim, é um país tão carente e onde tantas pessoas veem a política apenas e tão somente como uma forma de enriquecer e não de servir a população. Que loucura isso, né? Essa é a nossa obrigação, a de checar tudo isso, a de mostrar a verdade, a de expor, porque a democracia, ela se autocorrige. A população tem que perceber que está sendo enganada para que na eleição seguinte deixe de ser enganada. Mas para isso precisamos de informações corretas. Com certeza, é aí que entra a nossa função. É verdade. Eu tenho mais uma pessoa que conversou com você, que foi o padre Fábio de Mello, e ele falou que ele teve síndrome do pânico. Eu comecei a ter dor no peito, vontade de vomitar, falta de ar, dor como se eu estivesse pegado um resfriado naquele momento. E assim fiquei. A primeira impressão qual era? De que eu estava tendo um infarto, de que estava acontecendo alguma coisa fisicamente comigo. Você sabia que ia acontecer esse desabafo? Não, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado da forma com que ele se permitiu entrar em emoções tão privadas. Foi uma demonstração de confiança. Que é essa relação que você faz, né? As pessoas confiarem em você. Saberem que você está ali para fazer algo que seja importante também para elas. E ele se permitiu mostrar essa depressão, essa síndrome do pânico, porque ele sabia que pessoas iriam se beneficiar com isso. Porque ele sabia que pessoas iriam se inspirar com a própria fraqueza. Humano, né? Embora fosse cômodo para ele manter a imagem do super-homem, aquele religioso imbatível,
ele percebeu que a fraqueza, a fragilidade dele iria ajudar muitas pessoas Humanizar, claro. a resolverem seus próprios problemas. Essa é a magnitude, este é o lado tão belo do que a gente faz, né? Então você não estava sabendo... Se permitir fragilizar. Porque somos frágeis, né? Todo mundo tem Com um momento certeza. frágil. Não existem super-homens. Até E porque ia pobre ser do país insuportável. que precisa de heróis. Eu tenho mais uma pessoa que conversou com você, que foi o Pablo Vittar, e ele falou sobre a relação com o pai, que também deve ter sido intenso. Eu acho que a figura masculina e essa força masculina que a gente encontra em figuras que geralmente vêm dos pais, eu recebi muito dos meus tios, dos meus amigos, do meu avô, pai da minha mãe, das pessoas que estavam comigo perto, sabe? E então eu buscava todos o caráter e todas as qualidades masculinas nas pessoas que estavam comigo. Você sabia desse momento de verdade que ia rolar? Ou você nunca sabe? Você chega lá e vai indo, e aí de repente soltam? Cada matéria é um mundo que tem que ser devidamente descoberto e desvendado. Assim foi o Pablo Vittar. O que eu me autoimponho é jamais ter qualquer tipo de amarra, qualquer tipo de preconceito contra qualquer tipo de história. É meu dever lutar pelos direitos daqueles que não conseguem se defender. Não é o caso do Pablo Vittar, que consegue se defender muito bem. Mas ele fala de uma grande parcela da população, a parcela dos homossexuais, que são vítimas diariamente de casos de homofobia. E exatamente por confiar em mim, ele se permitiu contar dramas que ele teve na infância e que foram determinantes para aquilo que ele se transformou. Então isso é muito gratificante, quando você consegue fazer com que pessoas confiem em você e que contem histórias que vão ser positivas para quem está acompanhando. Que pode ajudar uma outra pessoa passando pela mesma situação e talvez possa até se identificar e que isso não aconteça com ela. Você fala, já vi isso. Com certeza. Acho que quando você começa a profissão, você vai de maneira muito louca atrás das grandes matérias, atrás dos grandes furos. À medida que você vai amadurecendo, você vai se deparando com a situação de que você tem uma alta responsabilidade social, que você detém o poder de transformação e que você precisa pensar como você vai abordar uma determinada questão, que você precisa pensar como é que vai ser a vida daquela pessoa depois dessa reportagem e levar tudo isso em consideração. Desculpa, mas eu acho que os estudantes de jornalismo deviam assistir essa entrevista, né? Porque eu acho que falta um pouco desse senso de responsabilidade para muitos jornalistas. A gente tem que se perguntar... Não todos. Não, com certeza. Eu acho que os seres humanos, eles estão... relacionados pelo caráter que eles possuem. Existem pessoas que podem ter nascido na pior das circunstâncias e que mesmo na pior das circunstâncias, crescendo nas piores condições, jamais vão perder o caráter. E existem aquelas que formam o grupo contrário, que mesmo nascendo nas melhores condições, tendo as melhores oportunidades, elas vão se perder na falta de caráter. E existe um grupo que é o maior, que esses grupos eu vejo como grupos minoritários. O grupo da pessoa que tem caráter e que mesmo nascendo nas piores condições, ela vai manter esse caráter. E aquele outro grupo das pessoas que mesmo vivendo nas melhores condições, elas vão se perder. E aí o grupo que é a grande maioria, assim que eu vejo a humanidade nas matérias que eu faço. Esse grupo é uma espécie de boiada social. Vai atrás, né? São as pessoas que são influenciáveis, que elas podem ser levadas a cometer crimes ou podem ser levadas a grandes ações sociais, a grandes exemplos de solidariedade, dependendo do meio ambiente. E aí que entra a nossa importância. Claro, a nossa importância de mostrar bons exemplos, porque nós também construímos o país onde a gente vive. É a nossa responsabilidade também. Informação é tudo. Eu acho que o brasileiro, ele é muito levado a culpar sempre o governo pelas mazelas, quando, na verdade, a solução está em nós. Nós tomamos as decisões. Nós os colocamos lá. Nós fazemos o país melhor ou pior. Nós podemos exercer a cidadania. Nós podemos encontrar soluções que dependam mais da gente e menos dos governos. É por isso que eu digo que pobre do país que precisa de heróis. Os heróis somos todos nós. Boa. Nós temos mais uma entrevista muito importante que foi da Sandy. E ela fala de uma coisa, viu, Diogo, dessa coisa do fã. Que os fãs ficam obcecados, não todos também, né? Não vamos generalizar, mas ela teve alguns fãs tão obsessivos que chegaram a tentar suicídio.
Eu tive fãs que já tentaram se suicidar por minha causa. Eu sei que não é minha culpa, mas não tem como não me responsabilizar um pouco. Você fica meio confuso, você fala, meu Deus, mas eu nem sabia que essa pessoa existia e essa pessoa tentou se matar por minha causa. Isso chegou até você? Se matar, mas assim, porque queria me ter perto. Nesse caso, foi um susto, mas nos permite estudar o fenômeno. Essa é uma doença, né? Tenho certeza que você já deve ter sido vítima disso em algum momento. Eu acho que ninguém tentou suicídio, não, mas... Essa glamorização daquilo que a gente faz... As pessoas choram, aí tatuam... Ela provoca reações inesperadas nas pessoas. Reações de idolatria, que são erradas, porque nós somos seres humanos, com defeitos, com virtudes, e seres humanos que estamos aqui para servir. E não estamos aqui necessariamente para servirmos de exemplos infalíveis de tudo aquilo que tem que ser feito. O grande profissional é aquele que abre caminhos para que as pessoas tomem as suas decisões, conforme eu já disse. Então, essa idolatria ela é extremamente perigosa, essa idolatria que acarretou em assassinatos como o do John Lennon, por exemplo. Nossa, impressionante. A Sandy contou histórias e todos os dias a gente vê essas distorções, né, que são provocadas por essa glamorização excessiva desses ícones sociais. Na realidade, a pessoa Cabe a gente desmistificar isso também. Mas na realidade a pessoa é uma desequilibrada, né? Então ela só focou para isso, porque já é uma pessoa desequilibrada. Com certeza, mas os desequilibrados também eles podem, eventualmente, serem tratados e podem se tornarem pessoas produtivas. Claro. Entendeu? Eu acho que até porque o desequilibrado ou não desequilibrado é uma questão muito relativa, né? O Machado de Assis escreveu um livro muito interessante sobre isso, que é o Alienista. O Alienista, ele tratava de loucuras e era um grande médico em que ele ia encontrando loucuras na população local e, num determinado momento, ele encontrou tantas distorções das pessoas, aonde ele se deparou que a esmagadora maioria da população tinha que estar no hospício e a minoria tinha que estar fora, entendeu? Ou seja, loucura é um ponto subjetivo, né? Depende muito do comportamento da maioria. Se você se deparar, por exemplo, com Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, ele foi um dos pais do liberalismo e das liberdades civis americanas. Mas ele, ao mesmo tempo, tinha 450 escravos. Então, as coisas têm que ser analisadas no momento histórico em que acontecem. Ter 450 históricos jamais colocaria qualquer ser humano como representante de liberdades civis, de direitos individuais. Mas ele foi porque naquela época era aceitável socialmente. Então, o que é louco, o que é normal, depende da época... Do momento, claro. Em que a gente vive. É isso aí, estamos de volta com o nosso Luciana by Night, com o nosso querido Roberto Cabrini. Eu tô passada aqui, realmente você está me deixando muito inspirada, né? Vou botar o Diogo para ir para o Afeganistão. Pronto. Acho que era o sonho da Luciana. Mandar você. Vamos lá. Olha, são experiências marcantes, eu recomendo. Se você gosta de emoções, se você gosta de reflexões, é uma boa pedida. E só uma pergunta, quando você ficava lá, por exemplo, no Afeganistão, era num hotelzinho assim? Onde dava. Você quer saber se tem banheiro, Diogo? Olha, eu já cheguei a dormir nas mais variadas condições. Cheguei a dormir numa pedra. No Kurdistão, por exemplo, havia uma guerra e você tinha que dormir na pedra e você não podia sequer acender fogueira e estava muito frio porque determinadas tropas estavam no lado da montanha, as outras estavam do outro lado. Você não podia acender fogueira, senão você se tornaria um alvo. Então, foi uma noites muito frias. Já passei situações também onde as nossas provisões terminaram, passamos fome, já fiquei em hotel totalmente destruído, onde não havia absolutamente nada, apenas destroços. Já fiquei também dormindo em redes, no meio da floresta, e já fiquei em hotel muito bom também, hotel maravilhoso. Eu acho o seguinte, você tem que estar pronto para enfrentar adversidades para as grandes reportagens. E eu faço porque gosto, faço porque acredito. Viu, Diogo? Então a gente vai te mandar, tá? Vou te levar, vamos junto. Vou levar o Diogo vai ser a cara dele. O hotel tá tão destruído que era só check-out, não tinha check-in. Bom, eu tenho aqui uma foto que eu espero que você goste. Eu acho que a gente escolheu... Fofo. E aí você vai escrever a legenda que você quiser, tá? Tá. Muito fofo. Tá quase começando a televisão aqui, olha isso. Olha só. Essa aí é a primeira comunhão.
tá muito sério. Na verdade, eu sempre Eu tive já tava investigando o padre. Esse padre aí, não sei não. Já tava Mas sabe que as pessoas se questionando o surpreendem, padre, né? exato. As pessoas se surpreendem quando me conhecem, assim, normal, porque eu sou um cara que gosta muito de brincar e as pessoas, nossa, é totalmente diferente. Porque eu sei que quando eu faço a matéria, eu me concentro, eu passo esse lado sério. Mas quem me conhece na intimidade, assim, se surpreende, porque eu sou muito brincalhão. Então vamos lá. Entendeu? É sua foto, escreve o que você quiser. Bonitinho. Você se lembra desse momento? Lembro, com certeza. Uma família católica, e esse era um momento, assim, muito importante, né? Claro. Para uma família católica, fazer o catecismo, a primeira comunhão, enfim. Bom, é o que me passa essa foto. Ah, legal, ó. Paz. Palavra difícil. Eu estava em paz comigo mesmo, em paz, que eu acredito em Jesus Cristo, embora tantas pessoas que têm acesso às informações acabem perdendo essa crença, né? Mas até hoje, eu acredito. Não acredito necessariamente em instituições religiosas. Tenho dúvidas, tenho questionamentos. Mas acredito em ensinamentos de amar ao próximo. Acho que isso é a chave de boa convivência. Essa é a minha família tão querida. Família reunida. É, a família reunida. Meu pai, Qual seu que é você Natalino. aqui? Hã? Qual que é você aqui? Esse aqui, eu sou. Esse aqui fofinho. Acho que eu tinha esse aniversário de 1 ano. Bem gordinho. Fofinho. Esse aniversário de 1 ano, esse é o meu irmão Mauro, a Claudete, a Heloísa, meu pai Natalino e minha mãe Dirce. Uma família muito feliz e que me deu uma base maravilhosa. Eu acredito firmemente no valor da família. Eu acho que depende de cada um de nós dar valor a isso. Claro que estamos numa época de revolução de costumes. E a gente tem que aceitar isso. Tudo bem também, pode ser uma família diferente. Sem dúvida, uma família diferente. E todas as famílias são importantes. Claro. Famílias de homossexuais, famílias de pessoas totalmente diferentes. Eu acho que tudo aquilo que leve a entendimento, que leve a harmonia, que leve a amor, é válido. Sem preconceitos. Eu concordo, eu acho que gente em paz não enche o saco de ninguém. Mais amor, né? É o que precisamos. É só coisa boa, olha só, alegria, assim que a gente gosta. A minha família só me traz imagens de alegria. Você é muito unido com seus irmãos? Muito unidos, é claro que cada um vai para o seu lado, cada um vai para a sua profissão. Normal. Mas a gente, evidentemente, tem valores comuns muito importantes. Olha essa foto, eu adorei. Essa é na época que eu trabalhei com o Luciano do Vale. Essa equipe do Luciano do Vale. Muito bom. Tá vendo? O Juarez Soares, olha isso. Ó. Isso aqui não é para qualquer um, não, tá vendo? Ó, quem jogou bola com a gente aqui. Deixa eu ver. Sabe quem é esse aqui? Não. Roberto Rivelino. Nossa, mas tá no... É o Rivelino, sim. Eu tive a chance de marcar o Rivelino numa pelada, porque eu corria muito. Ele era tinha canhoto, tanta técnica. Né? Eu só corria. Ele estava com a esquerda, né? Nossa, só com a esquerda. Foi um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro e da história do futebol mundial. E a gente teve a oportunidade de ter uma grande convivência com ele, uma pessoa fantástica e que gostava de bater uma pelada. Eu lembro que uma vez eu marquei ele com tanta intensidade, tanta determinação, que ele pediu água. Ele pediu água, por favor, não me marque tanto assim. O cara ganhou do Senna no tênis. Aí marcou o Rivelino. Não, mas ele não era bom de bola. Agora, eu corria muito e o Luciano falou, olha, marca o Rivelino. Aí eu falei, ok. Tarefa dada, tarefa cumprida. Exato. E aqui é uma turma muito bacana, né? São pessoas que trabalhavam na época com o Luciano do Vale. O Luciano marcou uma época da televisão brasileira, fazendo um programa de 12 horas de esporte. Ele é um revolucionário, um visionário. Eu tenho muita honra de ter trabalhado com o Luciano e esses companheiros aqui, ó, o Derek Evans, o Kiko, o Juarez Soares, enfim, são pessoas, o Adilson Perrone, são pessoas muito marcantes na minha trajetória e pessoas que eu guardo muito carinho. Não vai colocar a legenda? Ah, sim, claro, desculpe, esqueci. Já vi que gosta de futebol, danado aqui, né? O Luciano do Vale, gordinho, mas magro, né? Comparado. Gordinho, mais magro? Tipo, ele ainda tava pouco gordinho. Em inglês isso chama oxymoron, gordinho, mais magro. Não sei como é que chama isso em português. Agora que eu quero ver se você vai entender minha letra, hein? Meia bomba é outra coisa. Adrenalina das transmissões. Das transmissões, letrinha de médico. Adrenalina das transmissões. Olha, nada traz tanta adrenalina como uma transmissão ao vivo, né? Eu adoro.
E a cobertura esportiva é muito baseada nas transmissões ao vivo e dá muito improviso pra gente. E a minha passagem pela cobertura esportiva agregou muito. Campo? Eu era repórter de campo, com certeza. Eu lembro que na primeira estreia, na minha primeira transmissão, numa rádio lá do interior, Rádio A Voz, em Piracicaba, eu estava tão nervoso, mas tão nervoso, que naquela época a gente usava fio ainda. Então me falaram, olha, você vai e faz entrevistas com muita rapidez e pega as principais estrelas. E eu fui com o fio, entrevistei o principal jogador do 15 de Piracicaba, que se chamava Ditinho. E aí, depois de entrevistar o Ditinho, eu corri para entrevistar o principal jogador da Ponte Preta, que se chamava Dicá, grande meio-campista. Só que eu esqueci que tinha o pau da bandeira. E o fio enrolou no pau da bandeira, e na maneira que eu corri, enrolou no outro pau da bandeira. E eu entrevistei o Dicá, fui elogiado na transmissão, mas quando acabou a entrevista, eu dei um puxão, caiu os 2 paus da bandeira, e a transmissão foi atrasada por minha causa. Assim foi a minha estreia no rádio. Mas, esse enfim. aqui, ó. Troféu Imprensa. Esse foi um dos meus primeiros prêmios importantes, o Troféu Imprensa, na época que eu achei o Paulo César Farias, né, lá em Londres, que foi uma cobertura muito importante na minha vida, né? Você achar um fugitivo da justiça, e esse momento foi marcante, né? O Silvio me dando o primeiro Troféu Imprensa, não dá para esquecer, né? Com certeza. Traduz, vai. Reconhecimento. Ó, gostei. E você perdeu algum momento especial do nosso programa? Ou quer assistir novamente? Foi imperdível, né? Se inscreve no canal da Rede TV no YouTube. Sua emissora favorita no mundo digital. Você vai curtir bastante. Eu tenho mais 2 fotos aqui que eu acho que você vai curtir. Não, bem legal, viu? Só coisa boa aqui hoje, viu? Mas calma, vamos começar com essa aqui. Até eu me emocionei agora. Gostava muito dessa pessoa. Deixa eu adorar o Marcelo. Qual seria uma legenda para esse momento? Parceria, cumplicidade. Nós temos histórias muito semelhantes, né? Porque nós começamos fazendo esporte e depois nós partimos para as reportagens investigativas. Eu fui fazer matérias mais no exterior, me tornei correspondente, fiquei 8 anos da minha vida no exterior. Ele passou a fazer o Linha Direta e depois nós passamos a ancorar telejornais ao vivo. Então a gente tem histórias muito semelhantes e ele sempre lembrava que quando ele trabalhava na revista Placar, a gente se encontrava constantemente, e eu falei para ele, Marcelo, você é um cara carismático, você tem que fazer televisão, você está perdendo seu tempo na imprensa escrita. Puxa, você acha mesmo? Eu não tenho nenhuma intimidade com isso, nunca pensei em fazer isso. Eu acho, você vai dar super certo. E ele sempre contou isso, né? Eu fui a pessoa que o convenceu a partir para uma carreira de enorme sucesso, uma pessoa talentosa. Merecido. E o principal é o seguinte, né? Nós fizemos algumas das matérias mais marcantes e ele torcia muito por mim, eu torcia muito por ele, a gente se encontrava sempre, trocávamos ideias, tínhamos um plano de fazer um dia um programa em conjunto, um programa de jornalismo investigativo, que nunca se materializou. Que medo desse programa de vocês. Imagina. Que medo. Mas era um cara que tinha um carinho. Eu acho que essa foto mostra muito bem isso, né? Então coloca a legenda. Eu gostava muito dele também. Gosto ainda, né? Porque quando a gente gosta da pessoa... Trabalhou aqui. Ela trabalhou. Muito querido. Parceria. Boa. E a última para fechar. A família reunida. Essa é minha família, tão amada e idolatrada. Junto com um amigo da família. Lindo. São 2 amigos da família. Lindo, E esse daqui, esse rapaz aqui, esse é o Robertinho, que é meu filho. Lindo. Um amigo da família. A Renata, minha esposa, grande parceira, somos casados. O filho puxou a mãe, olha, belíssimo. Pois é. Você tá certo, você não tá errada, não. E essa é a Gabi, a minha filha. Linda também, parabéns. Enfim, obrigado. E essa é uma amiga da família também. Enfim, todos os dias eles me inspiram. A gente conversa juntos sobre pauta. A minha filha é jornalista também. E o meu filho, ele é formado em comunicação.
e ele trabalha na área do cinema, né? Todo mundo junto, Enfim, né? todo mundo junto e todo mundo muito unido. A gente tem muito prazer em estar juntos, né? É muito comum quando os filhos crescem, eles não gostarem de passar férias com os pais. Nossa. E os meus filhos adoram passar férias com a gente, né? E a gente gosta de estar junto. É gostoso. Então, acho que isso aí não tem preço, Família. né? É família, isso é muito legal, inspirador. Então a legenda... Eu tenho muito orgulho deles. Todos eles. E com a legenda? Adorei a letrinha dele. Tem uma explicação, né? Eu era canhoto, certo? Tanto que eu escrevo, parece que eu sou canhoto, não parece? Vocês estão vendo aí, né? E a mamãe Mas proibiu. na verdade, eu tô escrevendo com a direita. Minha mãe, na época, ela achava que era errado, né? Então eu fiquei com uma letra horrível, mas de qualquer maneira, tudo certo, tá tudo- atendi não o dava- sonho dela me não- ver escrevendo com a direita. Mas escrevo com a direita parecendo que escrevo com a esquerda. Né? Porto Seguro. É isso aí. Antes de mais nada, Roberto Cabrini, você me inspira. Parabéns pela sua trajetória. Queria Você agradecer também me inspira. Seu programa é um barato. A gente se sente naturalmente feliz de estar aqui. Uma vibe legal, né? Que dá Gostoso. vontade a gente estar aqui. Dá vontade de partilhar tudo isso com vocês. Enfim, um momento muito legal estar aqui com vocês. Volte sempre, sinta-se em casa. Com certeza. Vou agradecer ao SBT por ter liberado. Eu sei que você foi lá e pediu com jeitinho. Muito obrigada mesmo. Adorei tê-lo aqui. Muito obrigada, então. Roberto Cabrini, obrigada! Tamo junto.